Depois de ver a bilheteria de Homem de Ferro 3 ultrapassar a casa do bilhão, e Thor: O Mundo Sombrio arrecadar 200 milhões de dólares a mais em relação ao primeiro filme, a pressão para o sucesso da sequência de Capitão América aumentou consideravelmente. Logo de início, dois grandes desafios apareceram para o Marvel Studios: como fazer um herói da Segunda Guerra Mundial funcionar nos dias de hoje e que tipo de aliados e inimigos ele teria, uma vez que tudo que o personagem conhecia ficou no passado. Foi com isso em mente que começou a produção de Capitão América: Soldado Invernal, um filme de espionagem disfarçado de filme de super-herói, que imediatamente tornou-se um dos principais trabalhos do estúdio no cinema. Mesmo antes da estreia do primeiro filme do Capitão, os roteiristas Christopher Marcus e Stephen McFeely já estavam contratados para criar a história da sequência, e começaram um processo de escrita no meio de 2011. Depois de muita conversa e reuniões com a Marvel e o presidente Kevin Feige, eles chegaram à conclusão que o melhor caminho seria criar um filme nos dias atuais, mostrando como um homem dos anos 40, como Steve Rogers, que vinha de um mundo onde os mocinhos e os bandidos eram muito bem definidos, contrastaria com o mundo em que vivemos hoje. The first film, Captain America: The First Avenger, was a World War II picture. It took place entirely in the 40s, except for the very end, when he wakes up and he's in the modern day. And then, of course, he's thrust into the Avengers, and he doesn't have a whole lot of time to think over the course of that movie, lest he let the world end. And now we really were excited to have the time to explore the notion that Steve Rogers is a man out of time. And he's sort of struggling with the new world and the new reality, and in particular, the shades of gray that the world seems to be today. Certainly the world when you work for S.H.I.E.L.D. and work for Nick Fury. That's complete shades of gray, and Steve isn't necessarily comfortable with that, and that's where we take him in this film. You must miss the good old days, huh? Well, things aren't so bad. Food's a lot better. We used to boil everything. No polio's good. Internet, so helpful. Been reading that a lot, trying to catch up. Marvin Gaye, 1972 Trouble Man soundtrack. Everything you missed, jammed into one album. I'll put it on the list. Com isso, os escritores entenderam que a HQ Soldado Invernal seria a base ideal para o filme e assim tentaram criar algo completamente diferente da primeira produção, trazendo inspiração de clássicos do gênero de conspiração, como 3 Dias do Condor. Estava claro que esse seria um longa complicado, diferente de tudo que o estúdio tinha feito até o momento. Para chegar ao resultado desejado, eles precisariam de diretores inteligentes e experientes. Por isso foi uma surpresa geral quando os irmãos Joe e o Anthony Russo foram confirmados na cadeira de direção, uma vez que o único trabalho para o cinema no currículo da dupla era 2 é bom, 3 é demais, uma comédia pouco conhecida de Owen Wilson. Contudo, o que chamou a atenção do chefão da Marvel foi o trabalho da dupla na série Community, especialmente o episódio final da segunda temporada, que era uma paródia de filme de espionagem. Rapidamente ficou claro a sintonia da dupla com os planos da Marvel para o longa. We're cinephiles, you know. We grew up from an academic standpoint is how we fell in love with movies, and we grew up in the 70s, and obviously. You know, whatever it is that you love as a child has an emotional impact on you through the rest of your life. And 70s thrillers were sort of a way that we accessed filmmaking. 3 Days of the Condor, Parallax View, Marathon Man, French Connection. Huge impact on us when we were kids. So we met with Marvel. They said they wanted to make Captain America a 70s political thriller. We said, well, let's, you know, we couldn't ask for better. Com a definição de que o filme não teria apenas um grande vilão, mas também teria de lidar com a corrupção dentro da própria S.H.I.E.L.D., o longa começou a ganhar um estilo e uma cara. Não demorou muito para o filme começar a sonhar com um nome de peso, Robert Redford, nome envolvido nas principais inspirações para a nova produção. Desde Anthony Hopkins em Thor, a Marvel fez com que a presença de grandes atores do passado fosse comum em suas produções, e a temática do filme conseguiu atrair essa estrela do cinema. There's a certain amount of mystery that emerges in the film. I found that really appealing. Robert Redford is Alexander Pierce, head of the World Security Council, and very close friends with Nick Fury. He's got a lot of dimension to him, really shrewd, smart. When you have people like Robert coming into a franchise like this, it adds another amount of gravitas to what we do. Captain, you were the last one to see Nick alive. I don't think that's an accident.
And I don't think you do either. So I'm going to ask again. Why was he there? He told me not to trust anyone. A ideia para o filme era bem clara, porém rapidamente o segundo grande problema da obra apareceu. Quem iria ajudar o Capitão América em sua nova jornada? Tony Stark tinha todo um elenco de apoio construído em seus 2 primeiros filmes. Thor contava com Asgard. E agora ficava no ar a dúvida de quem poderia ajudar Steve Rogers. Como a aventura envolveria a SHIELD, logo surgiu a ideia de trazer de volta alguns de seus principais companheiros em Vingadores, como a Viúva Negra e Nick Fury, personagens que trabalhariam com o herói, mas tinham uma visão completamente diferente dele sobre liberdade. Steve has this old-fashioned idea about what freedom is and what it means in terms of who we are as a nation and a people. There is a line that he's not willing to cross. And Nick has evolved from that. I'm sure he had that ideal at one point when he was that other patriot. And over the years, he's developed this whole other thing where he's come into the thought that we don't just need to protect ourselves from the enemy without, but from the enemy within. So the guns are pointed inside as well as outside. You just can't stop yourself from lying, can you? I didn't lie. Agent Romanoff had a different mission than yours. Which you didn't feel obliged to share. I'm not obliged to do anything. Those hostages could have died, Nick. I sent the greatest soldier in history to make sure that didn't happen. Soldiers trust each other. That's what makes it an army. Not a bunch of guys running around shooting guns. Last time I trusted someone, I lost an eye. Look, I didn't want you doing anything you weren't comfortable with. Agent Romanoff is comfortable with everything. I can't lead a mission when the people I'm leading have missions of their own. It's called compartmentalization. Nobody spills the secrets because nobody knows them all. Except you. Apesar do retorno de pesos pesados, o filme ainda planejava a introdução de um novo herói para o universo Marvel, o Falcão. Os diretores não queriam que ele fosse apenas um assistente ou um coadjuvante do Capitão. Na visão dos irmãos Russo, o herói era tão importante quanto Steve Rogers e por isso precisavam de um ator que tivesse tanto carisma quanto Chris Evans. Foi nesse momento que chegou o Anthony Mack. O ator sonhava interpretar um herói desde os 12 anos de idade e havia inclusive mandado e-mails para a Marvel pedindo para interpretar o Pantera Negra. A produção conseguiu ver em Mack uma pessoa capaz de dar profundidade a um personagem mesmo com tempo limitado na telona, e por isso ele não demorou para ser confirmado no filme. He's just got such a gregarious nature and so full of energy. I don't know where he gets it. I don't know how he sustains it. But when he's on set, everyone's smiling, and when he's not there after a few days, you say, "Where's Mackie?" You know, he just breathes life into his environments. And he does like to say, "Cut the check." You should record this. It's gonna be good. Cut the check. Junto com os heróis, o longa contaria também com o retorno de Sebastian Stan, que havia vivido Bucky no primeiro filme, agora interpretando o Soldado Invernal. O personagem ganhou mais destaque na sequência como principal rival do Capitão, e por isso ele precisou começar um treinamento intenso para chegar ao físico ideal do vilão. Physically, for one thing, I mean, the training started for me about 6 months before, like religiously, in terms of working out and eating right, sleeping right, all of that. And then 3 months before the movie, we started doing the fight training, fight sequences, which were really important. Halfway through that, I realized I got to know how to do the fight sequences with a mask on. So I got to know how to breathe right. So it was challenging. It was hard, but it was a good challenge. Stan estava tão focado em entregar um de seus melhores trabalhos da carreira que passou a treinar intensamente junto com os dublês, para passar o máximo de realidade possível, andando constantemente com uma faca de plástico para treinar para suas cenas de ação. It's all kind of a choreography, so it's sort of like a dance that you share with somebody. And there's so many little technicalities about spacing and kind of energy and speed, and sort of the whole thing like crescends into a whole different piece, and then it moves into a slower section. Sebastian's a great Winter Soldier, really low-key, down-to-earth guy. Showed up, you know, for the rehearsals, and the fight training was just a sponge. Just whatever you guys want to do, man, I really just want to do good. And I'm telling you, the guy is amazing. My friends were making fun of me. I was just kind of like walking around the house for a while, just sort of flipping this plastic knife. I mean, I was like driving in intersections and just flipping it in the car. 5, 6, 7.
preocupação de Stan era justificável, uma vez que os irmãos Russo decidiram diminuir o CGI e as cenas 3D para o mínimo possível. Trent Opalot, o diretor de fotografia, tentou trazer a estética dos filmes de espionagem dos anos 70, tão sonhado pelos diretores, utilizando enquadramentos clássicos e luz natural, além de filmar com câmeras na mão para mostrar mais ação. Além disso, os dublês focaram especialmente em ações feitas no próprio set de filmagem, priorizando os efeitos práticos e valorizando as lutas, que foram coreografadas por meses. You know, when I first met with the Russos, we all agreed we wanted to step up the physicality. We all agreed we wanted a more powerful display of his abilities. I referenced the video game. I don't know if you ever played the Captain America video game, but absolutely. The way he fights, he's flipping and flying, and it's fluid, and he's using an environment, and it just felt like a far more coherent style of combat. And so we did a bunch of gymnastics classes, parkour classes, and tried to make it a little bit more aerial-based. Before we get started, does anyone want to get out? Mobilize strike units, 25th floor. Whoa, big guy. I just want you to know, Cap. It's impersonal! It kind of feels personal. À frente disso tudo estava Chris Evans, que se dedicou como nunca ao papel do herói. Além de ficar em forma para o Capitão América, ele treinou parkour e ginástica para suas cenas de ação, adaptando seu estilo para um soldado treinado para espionagem. Made sense in the first film. He had a very traditional fighting style, you know, so we call it the John Sullivan fighting style. Then he got frozen and he woke up in modern times. Now it's been 2 years since he woke up, and if he's working for the most covert organization in the world, he's probably going to be the most highly trained soldier in the world. And now our soldiers, they know how to fight with extremely advanced techniques. So we figured, look, if we're going to ground this, if the character did exist, he would be highly trained, and that shield would be a very offensive weapon for him, because his job is to incapacitate terrorists or, as you see at the beginning, pirates on a boat. He's dealing with very dangerous people. O filme tornou-se um dos grandes sucessos da história da Marvel e arrecadou pouco mais de 714 milhões de dólares, além de se tornar um dos filmes mais elogiados da história do estúdio. Soldado Invernal solidificou o Capitão como grande líder do universo Marvel, fortaleceu o universo do herói nas telonas e apresentou em sua cena pós-créditos dois futuros heróis que seriam fundamentais em Vingadores 2, Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. The twins. Sooner or later, they will meet the twins. It's not a world of spies anymore, not even a world of heroes. This is the age of miracles, Doctor.
There's nothing more horrifying than a miracle. A Marvel comemorou o sucesso de público e crítica, mas provavelmente os maiores vencedores do longa foram os irmãos Russo. De ilustres desconhecidos, eles começaram a ganhar cada vez mais espaço dentro da Marvel, que tratou de garantir aos dois uma das suas principais produções do universo cinematográfico, Guerra Civil, que mostraria o confronto decisivo entre Steve Rogers e Tony Stark. Eventualmente, eles chegariam ao patamar de Joss Whedon, mas isso é assunto para daqui a pouco. Perfectly balanced, as all things should be. I hope they remember you. E no próximo episódio do especial Marvel 10 anos, vamos falar do filme mais arriscado feito pelo Marvel Studios desde o lançamento de Homem de Ferro, Guardiões da Galáxia. De quadrinho desconhecido para um dos maiores sucessos do seu ano de lançamento, o filme, acima de tudo, expandiu o universo cinematográfico dos heróis para o espaço e permitiu que o estúdio explorasse novas ideias, novos mundos e personagens.